Recentemente apareceu pra mim esse vídeo sobre Naruto clássico ser melhor que o Shippuden, e eu resolvi adotar esse tema para fazer um vídeo falando sobre essas comparações que existem entre a parte 1 e parte 2 de Naruto, e falar o que eu acho. O clássico é melhor? A história se perdeu? O Shippuden não deveria existir? Eu sou o Rick, e bora pro vídeo. Por mais que seja comum a gente separar o clássico do Shippuden, é importante lembrar que Naruto inteiro é uma história só. O mangá mesmo não tem essa divisão, porque a única diferença real do Shippuden pro que vem antes é que temos um time skip. De resto, é o Naruto que a gente conhece, feito pelo mesmo cara, da mesma revista e com os mesmos temas. O Shippuden existe porque é uma forma do anime comercializar em cima de uma continuação, mas não é uma história separada. Eu gosto de relembrar isso porque muita gente acha que Naruto Shippuden é pura invenção. O Kishimoto não tinha planejamento, já estava inventando coisa demais. E em certas partes, obviamente que dentro de mais de 500 capítulos que englobam essa parte da história, muita coisa foi criada depois. A era que nós chamamos de Shippuden existe com um único motivo: desenvolver as coisas que o clássico não desenvolveu. Eu aprecio muito essa primeira parte da história porque são basicamente 130 episódios de pura construção. Obviamente a gente tem algumas tramas fechadas, temos arcos com início, meio e fim, mas o clássico não passa de ser uma base dos principais temas da história. E pensar que algo assim existe é bem impressionante considerando os padrões de hoje em dia. Imagina um anime ter 130 episódios e o protagonista ainda ser só uma criança idiota. Imagina ficar 200 capítulos apenas caracterizando Sasuke, para ele mudar de lado e tu só começar a desenvolver de fato a trama de vingança dele nos outros 500 capítulos da história. Os Battle Shonens atuais que sofrem para chegar nos 30 volumes não têm essa paciência, esse detalhamento na hora de construir seus personagens e temas da história. Imagina se Shibuya só acontece lá pelo volume 40 de Jujutsu, sendo que o arco começa no volume 10 e a obra acabou com 30 volumes. Isso é engraçado, sabe? O clássico dura 26 volumes e Jujutsu inteiro dura 30. Por isso eu valorizo muito o Kishimoto ter dado tempo para as coisas. O clássico inteiro é apenas estabelecendo conceitos. A gente já tem obviamente um começo do desenvolvimento em cima do ciclo do ódio, dos ninjas sendo usados como ferramentas, do funcionamento geral do sistema de poder, mas todos esses elementos só foram plenamente desenvolvidos e encerrados no Shippuden. Essa primeira parte é muito mais uma contextualização daquele cenário e personagens. Inclusive, muitas coisas só ganharam profundidade depois. A Vila da Folha de Naruto clássico é muito mais rasa, e a gente não sabe praticamente nada sobre o resto das vilas. A Akatsuki é citada, mas apenas como uma promessa de algo para o futuro. E os conflitos do clássico não têm o nível de maturidade que o Shippuden tem. E eu não falo assim em questão de mortes, acontecimentos pesados, mas sim que a história no geral não tinha explorado alguns temas que tornam o cenário em que Naruto se passa algo mais profundo e complexo. Se a gente pegar o que a gente sabe sobre os outros lugares e vilas, Konoha é exageradamente um lugar muito bom. Tudo bem que tem um probleminha ou outro, mas cara, perto da Vila da Areia, aquilo ali é o paraíso. Mas por que é tão bom assim? Tem uma explicação? Bem, isso vem no Shippuden. A gente descobre que isso só é assim por causa que a vila, como forma de evitar uma guerra, ordenou um massacre contra um clã inteiro e escondeu isso da população. E esse tipo de coisa torna o Shippuden um período que me impacta mais. Na primeira parte, o Naruto tá experienciando o mundo ninja, tá aprendendo sobre as pautas sociais e tá encarando na pele os prós e contras. Isso permite ele ganhar certa maturidade e entender que muitas dessas questões já são intrínsecas àquele mundo muito antes dele nascer. Através da compreensão, do diálogo e da sua própria convicção, ele vai mudando as pessoas ao seu redor e convencendo elas que se pode ter esperança, inclusive fazendo promessas que vai ajudar a vila a ser um lugar melhor. Só que contra o Sasuke, ele bate numa parede que não consegue quebrar, justamente porque ele ainda era uma criança, ainda era imaturo e não tinha capacidade de compreender o Sasuke com totalidade. O Shippuden aborda nada mais nada menos que um Naruto agora já pronto para amadurecer, e com uma certa experiência de mundo que permite ele encarar os problemas que foram antes apresentados, mas que ele não conseguiu resolver.
Então, o objetivo da história é o mesmo, são os mesmos personagens principais, e o grupo de vilões é justamente um que o Kishimoto já tinha apresentado. Ou seja, essa transição é feita de forma muito natural. Não é como um Chainsaw Man que a história muda totalmente, novo elenco, novo rumo da história, novos vilões. Não, ainda é o mesmo Naruto, só que um pouco mais velho. Então, por que as pessoas têm um ranço com essa fase da história? Bem, ao meu ver, isso é muito sobre expectativas. Por mais que as coisas já tenham sido preparadas para mudarem, as pessoas ainda queriam ver os mesmos secundários, os mesmos tipos de arcos e uma exploração maior de certas coisas que, assim, o Kishimoto nunca teve a pretensão de explorar. Naruto tem 700 capítulos, e mesmo durando tudo isso, existe um número enorme de pessoas que queria ver mais do clã Kimichi, do clã Inuzuka, sendo que é um clã de personagens secundários. Eu concordaria se vocês quisessem um spin-off sobre clãs específicos, mas não tem cabimento a história principal pausar pra gente ficar vendo a lore e cada detalhe de coisas que não necessariamente vão agregar nos pontos centrais. Sabe, o mangá durou 700 capítulos, entre aspas, abandonando as coisas. Imagina se não tivesse abandonado. Naruto ia ser maior que One Piece, tá ligado? E é aí que mora o erro de separar o clássico do Shippuden. Ah, os personagens de Konoha só foram trabalhados no clássico. Não, eles foram trabalhados em Naruto. Não é que chegou no Shippuden e o Kishimoto disse, pronto, não vai ter mais Kiba. Inclusive eu vou deixar passando aí no fundo momentos de secundários que o povo diz que o Kishimoto esqueceu completamente. Os secundários antigos ainda têm sua relevância, só que o auge do foco deles já passou. Eles são secundários. Quem vai estar em constante foco na trama são os principais. Isso acontece em todas as histórias. Os secundários vão se renovando. Por isso o Shippuden também apresenta uma gama enorme de novos personagens, porque estes que vão ser os novos secundários. E alguns deles são sim melhores que muitos do clássico. Outro vai me dizer que o Killer Bee é pior que o Kiba. Lembrando, existem críticas pontuais, certos personagens que podiam ser melhor aproveitados, mas falando assim na situação geral, o que acontece é uma progressão natural da história. Certo, tem muito secundário novo legal sendo desenvolvido até na Guerra Ninja. Eu também vejo um bom número de pessoas reclamando que as ferramentas ninja perderam espaço. E eu não entendo muito bem essa crítica. Eu entendo que elas têm seu foco ali no exame Chunin, no arco dos Abusa, mas eu nunca vi Shuriken ou Kunai como essa coisa tão indispensável. E cara, eu lembro de vários momentos onde a gente vê armas ninja sendo bem usadas durante o período do Shippuden. A luta mais legal envolvendo marionetes é Sakura vs Sasori, por exemplo. A luta do Sasuke com Itachi tem bastante uso de Shuriken. Tipo, olha essa cena, que negócio foda. O Shikamaru usa papel bomba a luta inteira contra o Hidan e o Kakuzu. Tem a Samerrada, as lâminas do Asuma, espada do Sasuke. Então eu não entendo muito porque as pessoas reclamam tanto da falta disso no Shippuden. Tipo, olha o Killer Bee, ele usa 8 espadas pra lutar. Até na Guerra Ninja a gente tem muitas lutas protagonizadas por armas. Então não, essa crítica não faz sentido. O pessoal também gosta muito de falar que o Power Scaling aumentou demais e fez as lutas virarem apenas sobre poderzinho. E assim, isso é verdade, mas não na potência que as pessoas falam. Isso só acontece praticamente no clímax da Guerra Ninja. E eu entendo você preferir as lutas como eram, mas se tem um momento para justificar as lutas estarem nesse ponto, é no momento de clímax do último arco da história. A gente tem exemplos de lutas com estratégias e bom foco na coreografia no mangá inteiro. Tu vai mesmo falar que essas lutas aí são só poderzinho? Claramente não são. Vai ignorar toda a complicação pro Naruto usar o modo Senin e estratégias que ele usa para lidar com o intervalo do Shira Tensei? Vai ignorar a estratégia que ele usa para atingir o Obito? Todo o plano do Shikamaru para lidar com dois Akatsuki? Esse elemento não sumiu da história, continua até o fim. Isso se relaciona ao argumento que tudo virou luta de bicho gigante. Que mano, da onde que vocês tiraram isso? Naruto é lotado de luta de bicho gigante em todos os períodos. 2 dos clímax de arco do clássico são com bicho gigante. E é muito foda, ninguém reclama. No Shippuden tem mais, porque a história em si é maior, mas esse elemento sempre existiu em Naruto. Enfim, voltando a comentar sobre esses 2 períodos da história, eu entendo você preferir o clássico porque ele realmente tem coisas que se sobressaem em comparação ao Shippuden, como por exemplo, ele é muito mais consistente, todos os arcos são ótimos e o número de problemas graves
é menor. É uma história que sabe criar expectativas gigantes e a sensação é que o elenco é praticamente perfeitamente usado. Todos têm seu momento, tirando a Tenten. Enquanto isso, é no Shippuden que tá realmente os maiores problemas da história. Alguns personagens realmente podiam ter sido melhor explorados e tem certos elementos que não têm o desenvolvimento que deveriam. Se a gente for pegar por esse lado, parece que o Shippuden é apenas um desperdício. Mas na verdade, ele só tem tantos problemas porque aqui o Kishimoto foi muito mais ambicioso. E pra mim, com isso, ele conseguiu fazer a história chegar no seu ápice. Mas graças a isso, a história também teve mais tropeços, justamente porque tudo cresceu. O elenco, o impacto dos eventos, o nível de poder e a grandiosidade dos temas. É tudo muito maior, e isso criou uma história com melhores ápices, mas com quedas mais notórias. Para mim, o segredo de você preferir um período da história ao outro é justamente o quanto o balanço de qualidade pesa para você. Você prefere uma história menos ambiciosa, com picos mais simples, mas mais consistente? Ou grandes ápices, conflitos mais complexos, mas com tropeços visíveis? Bem, eu prefiro o segundo. E aqui entramos no porquê eu resolvi fazer esse vídeo, para falar o que me cativou muito nessa fase da história, ao ponto de fazer Naruto o meu mangá favorito. Fora todas as coisas que fazem um shonenzão amável, eu sempre curti a parte política de Naruto, conceitos como a fundação, a forma que o militarismo é operado, a discussão sobre o valor de vida de um ninja e o fato que mesmo crianças, eles são submetidos a missões perigosas, é algo que me cativou desde o começo. E é no Shippuden onde esses temas ganham um tempero essencial. Para mim a história do Itachi é incrível por muitos motivos, mas por principalmente fazer a gente enxergar a Vila da Folha por uma visão muito mais bonita. A gente sempre acompanhou a história na perspectiva dos personagens de Konoha, no que a vila queria nos mostrar. Então por mais que tenhamos uma história do Neji aqui, e o preconceito com o Naruto, a gente não sabia dos podres, e a vila tão bela começa a ganhar uma cor mais cinza. O Kishimoto mostra que a paz de Konoha só existe porque um massacre foi feito e acobertado pela vila. E os vilões, ideologias deles e conflitos presentes no Shippuden são inegavelmente mais complexos. Não existe um personagem com diálogos como o do Pain. Ele tem uma profundidade, bagagem e um impacto na história que nenhum havia tido antes. Você pode falar que o Orochimaru te assustou mais, mas o que o Pain agrega nos temas sociais de Naruto é algo de outro nível. E quando eu falo que não tem nada perto disso no clássico, não é como forma de denegrir a história. O clássico não tem coisas com esse nível de profundidade porque, como eu falei antes, é um período de formação do personagem do Naruto. Ele não tinha experiência para dialogar com o Pain, sabe? O Pain só existe porque a gente viu o Naruto ter conflito com o Haku, o Zabuza, o Neji, o Gaara e o Sasuke. Essa é a importância da construção da história. Para mim, o mesmo vale pro Obito e pro Itachi. Eles falam de coisas tematicamente muito profundas, mas que só são possíveis de serem conversadas porque houve uma base muito bem preparada lá atrás. E é por isso que eu tirei o início do vídeo, só para falar como é valorizável Naruto ter 26 volumes focados em mais construir temas do que de fato desenvolvê-los e concluí-los. Isso permitiu esses temas serem muito bem preparados, e quando chegou no momento de dar um passo maior, de fazer eles impactantes, você não sente que a obra pulou etapas. Porra, eu amo vários shonens novos, mas é difícil de não ter a sensação que eles são muito corridos, que estão ignorando alguns passos para chegarem logo em determinado momento impactante. Sabe, a paciência do passado não existe mais, e por isso eu gosto de considerar Naruto, como todo, uma obra incrível. Naruto é uma obra só, e eu amo ela como completa. O Gaara no clássico é bom por N motivos, e de outras maneiras, o Kishimoto conseguiu melhorar ele no Shippuden. Ou vocês vão falar que aquele discurso que ele faz na guerra não é absurdo. Cara, não tem como. Que cena foda. Esse vídeo é um tanto quanto raso, porque não existe como eu me aprofundar em vários temas de Naruto em apenas um vídeo. Não tem como eu falar tudo que o clássico e o Shippuden fazem bem, porque é uma história muito longa, muito complexa. Eu sei que tem muitos motivos para as pessoas não gostarem do Shippuden, e não tem como eu falar sobre todos eles nesse vídeo, mas cara, eu amo essa parte. Eu acho que assim foi o auge do Kishimoto como escritor. Mesmo na guerra que o pessoal tanto odeia, lá ainda tá vários dos melhores momentos do mangá, muitos dos momentos que mais me emocionaram. E por isso eu fico um pouco chateado quando eu vejo as pessoas desconsiderando tanto essa parte da obra, falando que ela se perdeu, quando não. Atitudes erradas foram sim tomadas,
elas têm que ser criticadas. Mas pega aí, por exemplo, a última luta do mangá. Não tem nada que tenha mais a essência de Naruto quanto essa luta e o fechamento dela. O mangá inteiro caminhou para chegar nisso, e quando eu terminei e vi o Naruto como Hokage, eu não pude ter mais certeza que valeu a pena acompanhar essa obra em cada segundo. Esse vídeo é sobre isso. Critique, mas não seja cego. Naruto Shippuden é muito bom, e não é uma pessoa que diz que viu a guerra pelo Storm 4 que vai me convencer do contrário. Enfim, eu sou o Rick, me diz a sua opinião sobre o assunto nos comentários, deixa o like e se inscreve porque isso me ajuda muito, e é isso aí. Tenham um bom giorno.